Boa noite, iremos agora apresentar a identidade surda de transição da disciplina de Libras, da professora Áurea Oliveira de Araújo. Meu grupo é composto por acadêmicos: Francisca Adriele Cruz Silva, Raíssa Lopes da Silva, Sebastião Márcio da Silva Vieira e esta que vos fala, Vivi Vasconcelos da Silva. A identidade surda de transição, ao se depararmos com esse nome, nos vem a pergunta de quem faz parte dessa identidade de transição. A resposta é que são surdos que, devido às suas condições sociais, vivem em um ambiente sem contato com surdos. E por isso, esses surdos vivem em um momento de trânsito entre uma identidade e a outra. Ou seja, eles vão sair do campo que é totalmente oral, onde eles convivem com pessoas que falam e ouvem, para um meio totalmente diferente. Se a aquisição da cultura surda não se dá na infância, porque ela pode ser adquirida desde pequeno. E, normalmente, a maioria dos surdos precisa passar por este momento de transição. Ou seja, se ela não se dá na infância, eles vão passar por esse processo de transição, no qual eu já falei. Visto que grande parte deles são filhos de pais ouvintes. Esses surdos, eles não convivem no âmbito de Libras, de sinais, por conta da sua condição, na maioria das vezes. E a maioria dos casos, os pais são ouvintes. E o surdo, ele irá sair do seu campo, do seu meio, no qual conviveu desde criança, para um campo totalmente diferente, que é o visual, que é usando as línguas de sinais, as Libras, a Libra. Olá, meu nome é Adriele e darei continuidade em relação à nossa abordagem sobre a identidade surda de transição. Então, no momento em que esses surdos eles conseguem contato com a comunidade surda, a situação muda e eles passam pela desouvitização. O que é a desouvitização? É a rejeição da representação da idade surda. Ou seja, nessa comunidade, o contato com outras pessoas surdas, ela acontece de maneira mais tardia. Por quê? Porque, como a Vivi falou, normalmente essas pessoas surdas, elas são filhas de pais ouvintes e elas tentam a linguagem oralizada. E quando elas conhecem a linguagem sinalizada, eles começam a passar por essa transição. E por isso, o contato ele só acontece, em alguns casos, na idade adulta, quando a própria pessoa surda, ela se reconhece. Quando ela reconhece a sua identidade e começam a utilizar a linguagem sinalizada, que é a Libras. Eu me chamo Márcio, sou acadêmico do curso de licenciatura em Ciências Biológicas. Dando continuidade do que se refere à identidade e transição, quando falamos de transição, vem logo à nossa cabeça, digamos assim, ativa. O ser humano, o indivíduo, ele está ativo na sociedade. Ele precisa da identidade, precisa de família, ele precisa de respeito, ele precisa, então, de tudo o que é necessário para um ser humano viver em sociedade, em conforto, digamos assim. Então, embora passando por essa desvoltização, os surdos ficam com sequelas de representação, o que fica evidenciado em sua identidade em construção. A identidade está em construção, porque geralmente eles são filhos de pais ouvintes, que não têm o problema, e os que privam da vida social e do contato com outros surdos. E aí começa o preconceito, não só, eu chamo de preconceito, não só na sociedade, não só nas escolas, mas também dentro de casa. Muitas vezes os pais não querem aceitar, e aí onde começa todo o problema, porque eles são barrados, eles são privados de ter contato, aquele contato social com os outros
surdos, né? Eles não entendem, né, que eles podem ter aquele contato com os outros surdos. Então, falar de identidade de transição é basicamente isso, porque como eles são acostumados com a cultura deles, na cultura ouvinte, é no momento em que eles entram em contato com o mundo surdo, para que passe o quê? O processo, esse processo que nós falamos que é de desalfabetização, mas ainda fica o quê? Ficam sequelas, por quê? Porque há a representação do que não estão é, evolucionados em sua identidade em construção. Então, quando eu falo nessa identidade em construção, é basicamente isso, de que essa transição ela tem que acontecer, essa identidade. Nós vivemos em uma sociedade pautada, né, por N questões de que nós somos barrados. Os surdos, eles são barrados por essa questão do, digamos assim, desse olhar, né, que a sociedade tem quanto a eles. Então, no que diz respeito a essa questão, podemos dizer também que ele adota, né, maneira de quê? Mais visual, de relacionar com o meio externo, digamos assim, porque eles são seres humanos igual nós, né? Mas essa facilidade de relacionar o meio externo, ela fica um pouco mais restrita. Usando o quê? A língua brasileira de sinais, que é a Libras, né? Eles têm contatos, ele tem aquelas formas de que eles se comunicar, que para a gente é um pouco difícil, mas para eles eles sabem se comunicar, eles aprendem, eles trabalham, eles estudam, eles são seres humanos igual nós. É um projeto desenvolvido dentro do ensino médio, no início da minha graduação, achei muito interessante. Por quê? Porque eles estavam inseridos nas turmas regulares. Eu pensei que não, que eles tinham uma turma à parte. Não, eles estavam inseridos na turma regular, eles eram respeitados, eles conversavam com a intérprete de Libras, né, que ela tem essa intérprete de Libras justamente para isso, para facilitar o contato dele com o professor, para facilitar o contato dele com o mundo lá fora, para facilitar o contato dele com a sociedade, mas ele entre si, eles têm esse contato de transição, mas há as questões, né? Há que não é muito fácil, mas que eles conseguem lidar, desde que a família, desde que os amigos, né, estejam ali à frente também e fazendo acontecer, ajudando, digamos assim. E isso cria o quê? Um senso maior de representatividade, reconhecendo um sujeito de transição. Então, quando isso acontece, quando tem essa parceria da comunidade, quando eles estão nessa identidade de construção, quando eles construem a própria imagem deles, quando eles passam a estudar, passam a trabalhar, eles estão, digamos assim, desenvolvendo a sua identidade, que muitas vezes fica restrita e que ela deve ser expandida durante toda a sociedade em que vivemos. Outra característica, né, da identidade surda de transição é que há uma passagem da comunicação visual oral para a comunicação visual sinalizada, né? Ou seja, essa linguagem oral e visual, ela é uma linguagem característica dos primeiros anos da vida, né, de uma pessoa surda, e passa para um contato tardio com a comunidade surda, que é essa comunicação visual sinalizada, ou seja, ela é uma experiência visual de mundo, né? Do mundo da pessoa surda, que é diferente, porque eles precisam passar por essa transição, esse processo de transição, para ter uma tentativa de se inserir ali no meio social a partir da perspectiva ouvinte. Para os surdos, a transição para a representação ouvinte, ou seja, a identidade flutuante, se dá ao contrário.